diz que tudo que a gente precisa é sumir um pouco, mas não para fugir do mundo, e sim para a gente se encontrar com pessoa. Bem-vindos todos vocês a mais um vídeo do canal Motozane. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo diferente que eu já venho já venho pensando em fazer já há algum tempo, que é falar sobre as minhas experiências de evolução pessoal, né, crescimento interior, para a gente se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais saber entender, né, o que estamos fazendo daqui, para onde vamos, de onde viemos, enfim, as perguntas que todos fazem. E eu tô nessa busca aí também já há algum tempo, e hoje eu quero bater esse papo com vocês sobre a liberdade e também a solidão, ou a maneira de você estar sozinho. Bom, galera, quando você decide mudar de vida, mudar suas atitudes, mudar a forma que você vai agir daqui para frente em prol de uma busca de algo maior, que é o autoconhecimento, uma evolução espiritual, uma evolução de você como ser humano, como ser pertencente ao universo, você começa a perceber que muitas coisas não estão vinculadas a você e não dependem, ou não é que não dependem, não estão no seu controle. E portanto a gente se prende e perde muito energia nossa, a gente perde muita energia dando atenção a coisas que não fazem parte do nosso controle. E mais a fundo, ao longo dos vídeos e mais futuramente, porque não adianta eu querer ultrapassar etapas, né, para a gente poder bater esse papo. Acho que algumas pessoas já vão entender de cara, outras estão começando nessa busca agora, outras estão no meio do caminho, enfim, cada um tem seu tempo, cada um tem o seu momento, né, de poder perceber. Então essas coisas que depois de um tempo você vai perceber que são insignificantes para você e que você gastava muita energia com isso desnecessariamente. E o melhor de tudo, que essas coisas que você gastava energia desnecessariamente, como eu vou dar um exemplo simples assim, uma pessoa do seu trabalho fez uma fofoca sobre você. Cara, você não está envolvido nisso, não foi você que fez, não foi você que ouviu, você é a vítima da história, ou seja, o mal não está em você, portanto não deixe o mal te contaminar, não pense em vingança, em raiva, em sentimentos como esse, porque isso vai fazer mais mal para você do que para qualquer outra situação que você tenha a intenção de, por exemplo, eu tenho que me vingar porque a pessoa foi má comigo. Quando você é má com a pessoa, você desceu ao mesmo degrau de evolução dela. E o que você espera com isso? Você vai ter os mesmos resultados de evolução que essa pessoa tem. É simples assim. Galera, ao longo desses mais de 10 anos que eu venho buscando esse autoconhecimento, essas informações, uma coisa é certa, e esse é um dos pontos do vídeo: você acaba se isolando cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. E não porque você quer se isolar, não porque você se acha melhor do que ninguém, não porque você se acha pior do que os outros. Não é nada disso. Você começa a se isolar por quê? Porque a sua mente começa a abrir para outras possibilidades das quais você não tinha percebido até o momento. E você começa a perceber que muitas coisas são muito diferentes para você. O modo de que você olha para essas coisas no dia a dia, no nosso mundo, enfim. Eu costumo dizer que nós vivemos numa situação parecida com The Walking Dead, aquele mundo de zumbis lá.
São pouquíssimas as pessoas que estão preparadas e que buscam um pouco de conhecimento, um autoconhecimento, que se respeitam, os outros seres, enfim. Se você parar para analisar no mundo inteiro, a porcentagem de pessoas que estão nessa busca são muito menores do que as outras que não se atentaram para isso ainda. Uma coisa que é o que a gente aprende quando a gente busca esse caminho é que a gente não deve julgar o outro, mesmo na questão da maldade. Pensa assim, ó, vou dar um exemplo para vocês que é meio romantizado, mas é um exemplo que dá para vocês entenderem bem sobre como eu estou querendo explicar. Bom, imagina uma criança quando ela, por exemplo, ela joga água numa TV, pensando que vai limpar a TV. Ela agiu na maldade? A criança não agiu na maldade. Ela fez coisa errada? Sim, ela fez coisa errada. Mas porque ela não sabe, ela está aprendendo, ela está no caminho dela, no processo de evolução dela de aprendizado. Eu não estou dizendo que todas as pessoas agem na inocência. Algumas agem na maldade, mas a questão o princípio e a questão são o mesmo. Agem assim porque ainda não entenderam e não sabem, não têm noção das consequências de seus atos. Se vocês imaginarem que tudo o que acontece na vida de vocês é reflexo único e exclusivamente dos seus atos e suas próprias atitudes, cada um de nós pensaríamos 10 vezes antes de fazer algo que fosse prejudicar alguém. É um caminho que você trilha de um dia para a noite, é um caminho que leva muito tempo para ser percorrido. Só que assim, depende muito mais de você. Aliás, só depende de você, de mais ninguém, porque ninguém pode trilhar esse caminho por você. E ninguém pode nem pagar as suas dívidas e nem receber pelos seus méritos. Então você percebe que você é o único responsável pela sua própria vida. As outras pessoas que te cercam são importantes, mas o seu caminho é individual e não há como você unir esses caminhos. Por mais que a pessoa esteja na mesma sintonia que você, por mais que a pessoa esteja no mesmo grau de evolução que você, tenha pensamentos positivos, pode ser que vocês estejam realmente na mesma energia e que estejam fluindo sobre o mesmo aspecto energético de evolução. É possível, mas é muito difícil disso acontecer, porque a gente cada um vive muito num mundo diferente, que faz com que a gente tenhamos experiências diferentes, em momentos diferentes da vida, com situações diferentes. Então é muito difícil a gente ter os mesmos aspectos de evolução. É claro que tem compatíveis, é evidente, mas não é tão fácil assim. E aí é que a gente acaba encontrando o primeiro problema quando a gente começa a evoluir, a pensar, a abrir a nossa mente para esse mundo. O primeiro problema é: você não encontra com quem conversar sobre esse assunto. As pessoas não querem saber disso, as pessoas estão longe de saber disso, e volto a dizer aqui, não estou dizendo isso julgando, estou dizendo isso tendo um olhar, como eu tento passar para vocês, de que é o tempo delas, elas não estão no momento de abrirem seus olhos para essas realidades das quais nós estamos conversando aqui, e cada um tem o seu tempo, e a gente não deve julgar e se sentir melhor ou pior por estar no caminho, estar na busca. É claro que quando você está na busca e quando você percebe, abre esse olhar e a sua mente abre para essas outras possibilidades, você acaba percebendo que sim, que essas pessoas que estão ainda, que não acordaram ainda para essa realidade, que elas cometem muitos erros, mas esses erros são são vistos pelo nosso olhar. Para essas pessoas, não são erros.
que elas não estão enxergando. E muitas vezes, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês, é uma questão bem sofrida e bem doída. É por isso que vem a questão do ficar sozinho. Olha, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês que é muito séria, assim. Quando a gente começa nesse caminho, nessa busca, a gente acha que pronto, putz, eu acordei, eu enxerguei qual é o problema, eu tô aqui vivendo a minha realidade, as coisas começaram a mudar, tá tudo dando certo, eu realmente estou começando a mudar a minha vida, mudar a forma com que as coisas chegam pra mim, com mais abundância, com mais fartura, mais felicidade. E agora eu quero ensinar isso para todo mundo, que é o que eu estou tentando fazer agora com vocês, nesse vídeo agora, neste momento. Eu quero ensinar isso para todo mundo, eu quero que todo mundo entenda isso, porque eu tenho certeza absoluta que quando todo mundo entender, o mundo muda hoje. A partir de hoje acabou problemas, todos os problemas do mundo, se a gente mudar esse modo de pensar, essa reflexão. E a gente quer isso, a gente quer que as pessoas entendam e mudem, e enxerguem o quanto de erros elas estão cometendo. E aí é que vem a questão pior para a gente que está nesse caminho. A gente não encontra pessoas assim, e a gente tenta ajudar as pessoas mais próximas da gente, que são os nossos familiares, amigos, parentes, esposa, marido, enfim, filho, irmão, enfim. E é o que acontece, a gente encontra resistência, e aí a gente pensa, poxa, mas se meu filho não consegue me entender e não consegue enxergar isso, como é que eu vou conseguir ajudar outras pessoas? E aí você acaba entendendo que as outras pessoas não dependem de você para serem ajudadas. Você pode ajudar sim, mas não é você que tem que forçar essa barra. Olha, a gente percebe também, quando a gente está nesse caminho, que automaticamente, sem a gente precisar fazer nada, essas pessoas vão se conectando com a gente ao longo do tempo, e aos poucos essas coisas vão acontecendo. Você não precisa tentar mudar o mundo, porque você não vai conseguir, você só vai se frustrar tentando fazer isso. Então, o que eu recomendo, eu que já estou nesse caminho já há algum tempo, eu faço o seguinte. Por exemplo, eu trabalho geralmente cercado de muitas pessoas, e geralmente trabalham comigo, né? Geralmente é uma equipe. Então eu, às vezes, quando eu tô com um ou com outra pessoa dessa equipe, eu solto no ar alguma coisa relacionada a isso que nós estamos conversando. Isso é um teste, pessoal, que vocês vão entender e vão praticar no futuro, que vocês vão entender que, assim, você fazendo isso, automaticamente a pessoa que está na sua energia já vai entender você na hora. Você já vai perceber na hora e a sintonia vai ser imediata. E aqueles que não estão, também vai ser imediato. As pessoas, tipo, olham pra você com uma cara de... O quê? Como assim? Tá falando de quê? Nossa, que maluco, esse cara é louco. Então, eu sou um louco. Mas você vai ser também, se você entrar nesse caminho. Ou você pode ser um zumbi. A escolha é sua. E eu não tô aqui pra te julgar, eu tô aqui pra te ajudar se você quiser a minha ajuda. Ajudar ao próximo, porque se todos fizeram isso, não haverá mais a quem ajudar, e todos nós prosperaremos. Mas isso não é entendido, principalmente no país em que a gente vive. O nosso país é um país muito limitado culturalmente, limitado socialmente, limitado de patriotismo, de autoestima. Nós brasileiros somos considerados os malandros, os vira-latas, a raça misturada que não serve para nada, e nós mesmos nos colocamos nessa situação, porque, poxa, gente, é triste quando a gente vê, por exemplo, eu sempre tive a vontade
de morar fora do Brasil, justamente para ter essa experiência de evolução, de conhecer novas culturas, novos povos, novas maneiras de ver o mundo, de ver a vida. Isso é uma coisa que me dói ainda, sabe? Que eu preciso fazer isso, eu sinto na minha alma que é uma necessidade que eu tenho. Mas infelizmente a minha vida não me proporcionou oportunidades para que isso acontecesse. Pode acontecer ainda? Pode, e se acontecer será muito bem-vindo, eu serei muito grato a isso. Mas ainda não aconteceu. E na busca disso, eu vendo vídeos sobre esse assunto, sobre como viver fora do Brasil e tudo mais, o que mais me dói em ver e em saber é que assim, a maioria dos brasileiros dizem o seguinte: olha pessoal, quando vocês chegarem aqui, não acreditem, não vão nas conversas dos brasileiros que já moram aqui. Poxa, gente, o cara do nosso país, o cara devia ajudar, o cara vai lá e ainda dá o golpe no co-irmão, sabe? É uma coisa que, sabe, é revoltante. E aí é que vem outro ponto que eu queria passar para vocês. Essas coisas pra gente que está numa busca de evolução, essas coisas são muito difíceis da gente aceitar, sabe? Porque a gente percebe que é tão simples resolver todos os problemas do mundo, é tão simples e não custa nada pra ninguém, nada, é muito simples. E as coisas não acontecem por causa disso, porque as pessoas acham que levar vantagem em cima do outro tá certo. As pessoas acham que tá tudo bem o jeitinho brasileiro, furar a fila, entrar no elevador de deficiente, sendo que você não tem nada, sabe? São pequenas coisas que mudam suas atitudes, que mostram se você tá mudando de verdade ou se você só fala. E digo mais pra você, galera, assim, só falar, vocês não vão acrescentar nada na vida de vocês. Vocês só estão atrasando e adiando o seu processo natural de evolução. Se vocês acham que a vida de vocês está ruim assim, imagina vocês com mais uma dessa, mais duas dessa, mais 3 vidas dessa. Quando é que você vai acordar e vai entender que isso não serve para você, que você precisa mudar? Sabe o que é uma das coisas piores nessa questão da evolução? É que ninguém pode fazer por você. Piores ou melhores, né? Porque se você dependesse dos outros também poderia ser pior. Mas como no caso você é o único responsável pelas suas próprias atitudes, então você depende de você mesmo. Então basta você mudar que tudo muda. Aí você pensa assim, galera, pra quem tá começando e não entende ainda: mas o que adianta eu mudar, eu fazer o certo, eu agir corretamente, sendo que todo mundo ao meu redor não faz isso? Galera, quando você tá nesse estado, quando você entra nesse grau de evolução, quando você percebe que você abre a sua mente, você percebe que a opinião dos outros não faz a menor importância pra você, não faz a menor importância, mesmo porque, se você for parar para analisar, a maioria das pessoas que te criticam, que não te apoiam, que não te incentivam, que não entendem do que a gente está falando, estão num grau de evolução mais baixo que o seu. Portanto, se você ouvir essas pessoas, você está se colocando numa situação abaixo da sua. É o mesmo que o professor de matemática ou de qualquer matéria, ao invés de ele dar aula, ele querer receber a aula do aluno. Não estou... E olha, galera, mais uma vez, parece arrogância e prepotência de se achar melhor ou pior. Não é isso. Vamos imaginar que a vida é uma escola. Tem a primeira série, tem o jardim da infância, tem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a oitava. Aí vem para o ensino médio, depois tem a faculdade. Galera, eu não estou dizendo que estou no ensino médio, nem na faculdade, nem na oitava, nem na sétima, talvez eu esteja na primeira série.
mas eu acho que eu já passei do prezinho, porque eu já entendi certas coisas. E quando você não só entende, mas para de fazer, cometer esses erros na sua própria vida, mesmo que você se sinta no direito e na justiça de fazê-los, você deu um passo enorme para a sua evolução. Eu não preciso de nenhum líder religioso, nenhum ser místico, divino, nenhuma divindade. Eu não preciso de ninguém para me dizer o que é certo e o que é errado, eu sei. E eu também não preciso de nenhum deles me vigiando para me punir ou me abençoar conforme acontece, o que é uma certa hipocrisia, porque se você for pensar na questão religiosa de um Deus que as religiões pregam, que ele vê tudo e sabe tudo, então você que finge que não faz nada e acha que Deus não está vendo, Deus está vendo e não só está vendo, está anotando tudo que você está fazendo. Então, assim, você está fazendo o correto perante ao que você segue? Por exemplo, eu conheço muitos religiosos de várias religiões diferentes que primeiro, pregam uma coisa, mas você não vê na vida deles eles terem essas atitudes. Dizem que são tementes a... Eu não vou nem citar a religião para não criar polêmica, mas são tementes aos deuses de suas respectivas religiões, mas fingem, enganam, falam mal do outro. Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu não estou aqui falando mal da religião, não. Eu estou falando das pessoas. A religião não existe sem as pessoas. Quem faz a religião são as pessoas. Não, a não ser que exista algum desses deuses que tenha vindo aqui na Terra, aqui, na nossa época moderna, e se veio, não foi noticiado, mas a não ser que seja isso, as religiões são criadas pelas pessoas. Então, assim, não existe nenhuma divindade, nenhum ser divino que veio aqui na Terra e criou a religião e falou: a partir de agora vai ter igreja tal, ou templo tal, ou culto tal, ou santuário tal. Não existe, não tem, nenhuma religião tem. Então, as pessoas que criaram isso, e são as próprias pessoas que mantêm e mudam e doutrinam e fazem das respectivas religiões o que elas são hoje. Qual é a minha visão sobre isso? Bom, galera, eu sempre fui um cara questionador, desde criança, desde moleque. A minha mãe me colocou para fazer aquela catequese, que é a primeira comunhão do ensino católico, né? E eu, lendo a Bíblia, questionava muito lá algumas passagens lá, e a resposta que eu tinha era: mistérios de Deus, não deve perguntar isso aqui, você esquece isso aqui, que não dá importância para isso. Aí, por outro lado, eu ouvia que aquilo ali tudo era a palavra de Deus. Mas como assim? A palavra de Deus só vale uma parte, a outra parte não vale? Só vale o que você quer que valha nessa história? Aí eu fui estudar sobre o assunto. Aí eu descobri que... Pra mim, eu não sabia isso. Eu descobri que na época de Jesus e de todos esses profetas da Bíblia, não existia a Bíblia. Então, quer dizer, a Bíblia foi criada 300 anos depois da morte de Cristo, por um imperador romano chamado Constantino, que teve uma visão dias antes de uma batalha para que levasse uma cruz nos seus adornos do seu exército, e que ele seria vitorioso nessa batalha. E a partir daí ele assumiria a religião católica em Roma. E foi assim que foi criada a Bíblia.
com livros que eles escolheram. Esse entra, esse não entra. Gente, eu não estou questionando nada, tá? Eu só estou contando para vocês como eu me desenvolvi. Então, na minha opinião, na minha modesta opinião, tá? Não faz muito sentido dizer que é a palavra de Deus. São palavras de pessoas que talvez estivessem inspiradas ou não vou entrar nesse mérito, mas foram pessoas. Enfim. E eu citei só esse exemplo porque é o que minha mãe me colocou para fazer a catequese. Então, desde essa época eu sou muito questionador. E aí eu não me adaptei porque tinham esses problemas e eu fui buscar outras religiões. Aí fiquei um tempo numa religião mais espiritualizada, africana. Depois eu fui conhecer outra. Depois eu fui conhecer a questão mais, vamos dizer assim, né, que eles consideram mais light, que é a questão kardecista. Depois eu fui conhecer a questão da religião budista, Wicca. Enfim, galera, eu fui conhecer várias religiões, o que elas pregam, o que elas demandam, quais são as obrigações, quais são os deveres, quais são as responsabilidades. Enfim, minha resumo, solução final sobre isso é que eu peguei o que eu achei legal de cada uma dessas daí, montei a minha base de crenças a respeito disso e não sigo nenhuma delas, sigo todas ao mesmo tempo e não sigo nenhuma. E isso foi antes de eu buscar essa questão mais de busca espiritual. Quando eu comecei a fazer essa busca de autoconhecimento e tudo mais, aí que eu descobri que realmente eu estava certo, eu devia ter feito isso mesmo, pegar o que eu acho melhor de cada um e usar para minha vida no que eu acho bom, que eu acho correto. Inclusive, uma das leis que eu acho mais interessantes e que poderia ser regra para a vida de qualquer um é da religião Wicca. Se vocês não sabem, a religião Wicca é a religião das bruxas, né, vamos dizer assim. Mas hoje no mundo moderno é uma coisa mais meio que fantasiosa, tá? Eu fui a algumas reuniões para conhecer e tudo. E é uma coisa mais mística, assim. Não vou dizer que não tem fundamento. Tem fundamento, mas eu acho que se perdeu muito ao longo do tempo. Enfim, essa religião tem uma regra. Se eu estiver errado, o pessoal da Wicca aí me perdoe, mas aqui é pouco tempo de experiência, tá? De convívio, então eu peguei pra mim essa regra que eu achei ótima e espetacular. A regra é a seguinte: não importa o que você faça da sua vida, não importa. Tudo que você fizer, qualquer coisa, você receberá de volta 3 vezes. Boas ou ruins. Quem escolhe é você. Cara, pra mim isso é espetacular, porque imagina, eu vou dar um soco em alguém. Beleza, eu vou dar o soco na pessoa, mas eu tenho certeza que eu vou tomar 3 socos de volta. Você faria? Você daria esse soco? E aí? Ah, eu vou enganar uma pessoa e vou me dar bem aqui, ó, num negócio. Tá bom, faça consciente, mas saiba que você vai ser enganado 3 vezes. E vão te enganar 3 vezes, vão te roubar 3 vezes. Você faria? Essa é a questão. E essa é uma regra que eu levo pra minha vida. Simples assim. Então, com isso, eu adiciono mais uma frase que eu costumo dizer também, que eu ouvi em muitos vídeos. Você não tem o poder sobre o que você vai colher, que são as coisas que você já plantou, mas você tem todo o poder do mundo sobre o que você vai plantar. Então, será que você está plantando coisas boas no seu jardim? Ou será que você está plantando ervas daninhas para
te prejudicar. Fica aí a reflexão para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe um comentário, faça perguntas aí que a gente se vê no próximo vídeo, tá? Valeu? Obrigado e até mais!